Hoje eu vou te explicar como que se faz um acordo na área empresarial. Aí você vai dizer, poxa, acordo é acordo, né? Faz diferença ser na área empresarial, ser em outras áreas, ser judicial ou extrajudicial? Sim, faz diferença. Por quê? Porque quando nós falamos de acordo, nós advogados falamos de acordo, a gente pensa sempre como uma segunda opção. Nós pensamos sempre como algo que talvez dê certo, que se a outra parte fizer a proposta, a gente pode analisar, a gente encaixa o acordo sempre, tenta pela nossa predisposição ao processo, pela nossa formação tão processual, tão judicial, né? A gente sempre coloca o acordo como algo tentando encaixar o acordo dentro da lei processual, dentro de uma estratégia processual. E o acordo, para mim, o acordo ele é muito mais amplo. Os acordos entre empresas ou com a empresa com a pessoa física, enfim, os acordos que acontecem na área empresarial, eles precisam ser planejados e até provocados muitas vezes, no sentido de adequar situações às estratégias e aos objetivos das empresas. Tem uma frase que fala, e que é o nome desse vídeo, que é: o pior acordo é sempre melhor que o melhor processo. E por que a gente fala isso? Para a gente tentar entender da onde vem essas minhas ideias sobre acordo, a minha prática, as minhas experiências e a construção que eu fiz sobre isso. Bom, um processo judicial, a gente vai ter sempre fatores determinantes negativos, que é o tempo, que é a coisa mais palpável que tem, o custo de um processo, e aí eu não me refiro só às custas processuais, nem aos honorários do advogado, mas porque leva muito tempo, então todo o custo que é de energia, de disposição, até da perda de tempo de montar estratégia, enfim, aquele custo, palpável ou não, financeiro ou não, mas que é agregado ao processo. Os propósitos que existem dentro de um processo, eles às vezes são muito conflitantes, então por isso é tão difícil chegar a uma finalização dele. E aí tem sempre a intervenção de um terceiro, a intervenção do juiz, e isso traz incertezas para aquelas decisões. Você vai para o processo, você instrui o processo, você produz provas, você faz tudo o que está ao seu alcance para o teu cliente, né? Porque nós advogados, nós como colegas, nós sabemos o quanto é custoso a gente ficar administrando processos. Aí eu até tenho um amigo que provavelmente vai assistir esse vídeo, ele é advogado também, eu não vou falar o nome dele porque eu não tenho autorização, mas ele disse que quando ele resolveu sair da advocacia, que ele era associado ou empregado, agora eu não vou me recordar, mas ele não era dono do escritório. Ele resolveu sair, ele trabalhava na área bancária e ele saiu daquele setor e foi advogar por conta própria, enfim, abriu o próprio escritório, que ficou home office, enfim, usando coworks e tal. E ele disse assim, que ele fez um cálculo. Se eu entrar com um processo por semana, a minha meta é entrar com uma inicial por semana, um processo por semana. E aí não precisou passar muito tempo para ele ver que isso era o caos. Porque você fazer uma inicial por semana, tranquilo. Sei lá, faço 5, uma por dia, né? Se concentra naquele assunto e faz. Agora depois, administrar essa quantidade de processos, né? E tentar alcançar o objetivo de cada cliente dentro de cada processo. Assisti há pouco tempo aquela série sobre xadrez, né? E que a menina jogava com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então ela jogava e cada jogo um jogo diferente, porque era com uma pessoa diferente. Entrar com um processo por semana é mais ou menos isso, né? Só que naquele xadrez avançado, né? Rapidão, de ter que movimentar todos os processos, todas as petições. Poxa, se daqui a pouco você tem 50 petições de juntada, que é uma petição simples, mas que te demanda tempo em 50 processos diferentes, que você vai ter que analisar tudo isso. Então, quando a gente fala em acordos, é para justamente a gente evitar esse tipo de situação. Porque aí você para de trabalhar com tantas incertezas dentro de um processo. O teu trabalho ele passa a ser focado nos direitos e nos procedimentos que visam os objetivos do teu cliente.
Então, quando a gente fala que o pior acordo é sempre melhor que o melhor processo, é principalmente por causa da incerteza, porque você nunca vai saber, nunca vai poder ter certeza o que vai acontecer dentro daquele processo. Teu cliente tem uma vasta produção de provas, tem todos os direitos a favor dele, mas acontecem algumas coisas dentro do processo e aquele objetivo não é alcançado. Então, tentar um acordo antes de judicializar, ele tem que ser provocado. E dentro de uma empresa, dentro de uma pessoa jurídica, o acordo, ele às vezes pode ser provocado. No sentido de que, por exemplo, eu determinei uma estratégia, estou fazendo uma reestruturação de empresa, fiz um acordo entre os sócios, eles reviram todos os seus valores, né, revisitaram seus sonhos e estão refazendo aquele projeto. Muito bem. Aí, nessa idealização e na hora de colocar em prática tudo isso, o que se verificou? Verificou que a estrutura dos contratos de trabalho, elas não estão de acordo com a nova perspectiva da empresa, com os novos objetivos, enfim, com o rumo que a empresa já deveria ter tomado antes, mas que agora ela vai entrar nos trilhos novamente para atingir seus objetivos. Então, nós vamos provocar acordos de demissões, de dispensas ou de readaptação dos contratos de trabalho. Essa é uma forma de tu provocar um acordo. Outra provocação de acordo que eu levo por esse viés e que talvez seja até um pouco inusitado, mas bem próximo das pessoas, as pessoas entendem melhor, é os recalls. Quando um fabricante, um fornecedor promove, né, a substituição de peças ou a adaptação de alguma questão de algum produto em massa. Ela está provocando um acordo com esses consumidores. Ela está dizendo: oi, consumidor, antes que você tenha problema, vem cá que eu já vou resolver antes de ter o problema. E aí se faz um acordo com o consumidor. Eu vou substituir de graça para ti. Antes que dê um problema no teu carro, antes que dê um problema na moto, sei lá, qual o produto que a gente geralmente vê mais em veículos. Então, esses acordos são provocados. Por quê? Porque existe uma constante reestruturação interna, uma constante verificação de erros, uma constante análise do produto para ver se aquele produto realmente está atendendo às necessidades do cliente, se ele realmente está funcionando como o projeto previu. E daí, lá pelas tantas, né, verifica-se que aquele projeto, o funcionamento daquele produto não está acontecendo como deveria acontecer e se faz uma substituição em massa daquela peça que se verificou que é a causadora de um possível dano futuramente. É um acordo provocado. Assim como dentro de uma empresa, quando se faz essa reestruturação, aí você vai ver, os fornecedores não estão de acordo, o fornecimento dos insumos, da matéria-prima, elas não estão de acordo com a empresa, de acordo com aqueles objetivos da empresa. Então a gente refaz, né, aquela reestruturação e entra em acordo com todo mundo. Porque geralmente os contratos têm prazos, têm multas, enfim, mas se tu vai, antes de ter o problema, você vai e provoca esse acordo, você domina a situação. Aquela incerteza que existe dentro de um processo judicial, depois que o problema já está instaurado e tudo mais, e que daí vai depender da decisão de outras pessoas, vai depender da interferência de outras pessoas, vai depender de uma prova testemunhal, né? Que no direito a gente sempre ouviu falar lá na faculdade que a testemunha é a prostituta das provas, né? E aí a gente não precisa conceituar isso, mas ela sempre é uma coisa duvidosa, porque na hora vai ter o nervosismo, vai ter o branco que dá, o juiz vai pressionar, o outro advogado vai pressionar, a pessoa acaba falando coisas em momentos errados, por mais que ela esteja ali de boa vontade, por mais que ninguém tenha instruído ela na hora, a coisa não acontece como deveria acontecer. São muitas incertezas dentro de um processo. E já quando você vai para um acordo, você toma domínio dessa situação. Por quê? Porque depende só das partes que estão envolvidas naquilo ali. Vai depender da outra parte aceitar acordo, verificar as suas necessidades também, vai. E como eu fiz um stories esses dias, que eu estava indignada, que eu estava fazendo uma réplica, né? Eu tive que entrar com o processo porque eu tentei acordo, mas infelizmente o advogado da outra parte não entende dessa forma e simplesmente não me retornou mais, não aceitou. É um advogado um pouco mais antigo, mas não por ser mais antigo, porque eu vejo advogados já bem escolados e que já aprenderam muito bem isso, e não fez um acordo.
E aí eu tive que judicializar, e aí ele contestou. E na contestação vieram todos os tipos de preliminares, fez denunciação à lide de pessoas que não têm nada a ver com a situação, né? E aí criou um imbróglio jurídico ali que, nossa, chegou a me dar um desânimo. Eu digo, ó, é processo para, no mínimo, aí, mais de 5 anos com certeza, sei lá, acho que uns 10 anos de processo, por uma coisa que podia ser resolvida agora. Meu cliente está disposto a ceder em muitos pontos, que eu sei que vão ser benéficos para outra parte, mas infelizmente não se vê dessa forma, e daí nós vamos depender de uma instrução processual, nós vamos depender de uma perícia, vamos depender de testemunhas, e então já retornei para o cliente, ó, é completamente incerto, não sabemos onde vai dar. Vou fazer o meu melhor? Lógico que vou trabalhar, vou colocar toda a processualidade em prática, né, aí até as pessoas dizem, a gente lembra, né, das aulas de processo, e vou, mas não depende de mim, não depende do outro advogado, não depende talvez nem do juiz, porque vão ter outros fatores que vão influenciar nessa situação, e aí a gente perde o controle daquela situação e fica com aquele problema pendente por longos anos. E aí eu chamo a atenção para uma questão que o advogado, e você pode se identificar muito com isso, porque eu já passei por isso lá no início da carreira, ele tem medo de fazer o acordo, né? Porque dá uma confusão na cabeça da gente. A gente pensa processualmente, mas a gente quer sair do processo. Aí a gente vai para o acordo e no acordo tu tem que ceder. E tu vai estar cedendo sobre direitos do teu cliente. Aí tu fica nesse dilema, porque tu não entende direito. Na verdade, a gente não sabe como fazer um acordo. Porque a gente não sabe como que é atuar sem ter um problema. A gente não sabe como é atuar sem ter um terceiro com quem o teu cliente e a outra parte não tem contato, que vai determinar a situação e que se der alguma coisa, se alguma coisa não sair como planejado, você põe a culpa nele, né? O direito vale 100 mil reais, mas a sentença vem em 50 mil. É a sentença, é o juiz que determinou. Não foi culpa tua, não foi culpa do outro, não é responsabilidade tua, não é responsabilidade do outro advogado. Veio assim. Então, a gente demora para aprender a trabalhar sem ter um problema primeiro para daí fazer um acordo, naquela situação que eu falei, de a gente provocar acordos, e sem ter um terceiro para colocar a culpa se tu não conseguir todos os direitos para o teu cliente. Mas aí, analisando toda essa situação e experimentando isso e vivenciando isso na prática, eu descobri uma forma de fazer esses acordos sem passar por essa angústia, sem passar por esse medo todo, especificamente na área empresarial. De você trazer uma segurança para o teu cliente de fato e de direito e alcançar os objetivos dele. Mas, assim, voltando na nossa ideia inicial de atuar na advocacia, de fazer o curso de direito, quando você pensa em ser advogado, o que você pensa? Nós partimos tem que partir desse princípio para entender. Nós pensamos assim, nós vamos defender o direito do nosso cliente até a morte. E é todo o direito que nós vamos tentar. E muitas vezes em alguns processos até a gente fala para o cliente, olha, o teu direito vale 100 mil reais, mas eu te digo que pelas decisões e tal você vai conseguir 50. E então assim, mas você vai defender até a morte, você vai até o fim, você vai pegar todo o direito ali envolvido e vai colocar naquele processo e vai até o fim. Isso é o que mais dificulta os advogados a estudarem e provocarem e aceitarem fazer acordo, porque exige um outro tipo de análise para te fazer um acordo. E se todo aquele direito do teu cliente não o ajuda a atingir os objetivos dele? Porque nós estamos falando em direito empresarial. Se todo aquele direito envolvido, se todos aqueles benefícios que ele busca não é o que vai levar ele a atingir o objetivo dos negócios dele. Dá uma quebra de paradigma aí, né? Poxa, eu fiz 5 anos de faculdade, estudei mais um tempo, fiz pós-graduação e tal, para defender os direitos do meu cliente até o fim. Mas e se esses direitos que estão envolvidos naquela situação não é o que vai ajudar ele a passar para o próximo nível da empresa dele, a recuperar a empresa dele?
Por exemplo, um cliente meu cheio de processo trabalhista. De uma hora para outra, ele não tinha nenhum durante 10 anos, mas aí por questões econômicas, crise econômica, pandemia e tudo mais, de uma hora para outra ele tem 5. Uma empresa pequena, de pequeno porte. É muito processo trabalhista para uma empresa pequena. Praticamente saiu todo mundo da empresa. E aí, qual é o objetivo dele agora? É ir para aqueles processos, apresentar toda a situação econômica dele e levar esse processo até o fim para postergar ao máximo qualquer tipo de pagamento. E aí lá no final, que é a crença comum, lá no final eu faço um acordo parcelado e aí eu já vou estar melhor na empresa, só que eu vou passar pelo menos 5 anos com uma empresa em reestruturação, né, em reorganização, tentando um crescimento, com 5 processos trabalhistas pendurados no CNPJ dela. Será que realmente isso vai ajudar ela a atingir o objetivo? Ou será que é melhor sentar agora, verificar que realmente não houve pagamento de verbas rescisórias e fazer um acordo parcelado para já começar a pagar agora, mesmo que aperte agora nesse sufoco? Sufoco por sufoco já estamos nele, né? E em 1 ano, 2 anos, isso já vai estar terminado no pagamento do acordo. E aí, se a empresa realmente começar a ter êxito, ela vai lá e antecipa a finaleira lá dos acordos, antecipa e já resolve o processo. E aí os processos já estão todos suspensos, não tem petição, não tem juntada de nada, não tem recurso para fazer, não tem contra-razões de recurso para fazer, não tem que ficar discutindo com o cliente, relembrando o cliente de todos os erros que ele cometeu naquele momento, que ele já está solucionando dentro da empresa, mas que aqueles processos ficam lá martelando que ele já foi assim, que ele já errou assim, que ele já cometeu, já provocou aqueles problemas todos. O que será que é melhor? Eu entrar naquele processo e defender os direitos dele e entrar com todos os recursos possíveis e imagináveis e ir até o fim daqui 5, 7, 8 anos? Ou é melhor eu sentar com eles e dizer, olha, vamos ceder? Vamos ceder e vamos fazer uma proposta factível, vamos analisar toda a tua empresa e ver o que dá para pagar para cada um desses funcionários, chamar os advogados e fazer os acordos? E aí ele optou por essa segunda ideia, né? E aí nós fizemos todos os acordos e agora ele já vai começar a pagar tudo parcelado e já está tendo perspectiva aí, porque ele já reestruturou o quadro de funcionário dele, já remontou a estratégia de vendas, já alavancou o que ele vendeu em 1 mês inteiro anterior a tomar essa atitude de resolver esses problemas, ele vendeu em 2 dias do mês seguinte. Entende que muda muito mais do que só uma questão burocrática, processual. Quando você faz um acordo, você muda a vida da pessoa, porque ela se livra do problema, ela está solucionando o problema. Ah, é parcelado, vai pagar 24 parcelas? Vai pagar 24 parcelas, mas o problema está resolvido. A única coisa que ela tem que fazer é colocar dentro da contabilidade dela aquilo ali e fazer os pagamentos na data certa. E aí foi uma parcela que foi calculada dentro da contabilidade para chegar naquele ponto. Então, o que eu queria explicar para ti é o seguinte: como então fazer? Como pensar para fazer um acordo empresarial? Um acordo para uma empresa, seja ele com fornecedor, com cliente, com trabalhador, seja ele com o processo instaurado ou não. O que a gente tem que analisar primeiro? A gente não analisa primeiro o problema. A gente analisa ou reanalisa, porque já vem nesse processo, a empresa. Vamos lá, esquece disso, esquece do problema, esquece do processo, seja ele já processo judicial ou não. O que a empresa quer? Qual é a estrutura que ela está montando? Qual é a estratégia de negócios? Qual é o objetivo? Qual é a visão dela? Aonde ela quer chegar? Né? Analisar tudo isso. Beleza. Dentro de tudo isso, eu quero chegar lá. E o que eu preciso hoje? O que eu preciso fazer com o que tem hoje para atingir aquele objetivo? Bom, eu tenho uma loja, o teu cliente vai chegar e dizer assim para ti, eu tenho uma loja, eu quero reestruturar ela, ver o que é erro e acerto e tudo mais, e quero replicar. Não sei se vou abrir rede ou fazer franquia, mas enfim, eu quero reestruturar ela, arredondar, deixar, né, aquela estrutura, depois de todos os erros e acertos, ver o que funciona bem
e eu quero replicar ela, quero crescer, quero criar uma rede ou franquia, mas isso eu vou decidir daqui um pouco. Primeiro precisamos resolver esses problemas e focar naquilo lá. Beleza, e qual é a primeira atitude agora? A primeira atitude agora é tornar a administração o mais profissional possível, né? É fazer um bom acordo de sócios, um regulamento interno, reestruturar os contratos trabalhistas, rever todos os contratos com fornecedores. Beleza, então esses são os passos que nós temos agora. E esse problema aqui, bota ele na mesa de volta. O que ele significa dentro desse universo? Dentro dessa tua realidade? O que ele importa nesse momento? Nesse momento, você vai ver qual é o real tamanho desse problema. Qual o impacto que ele causa dentro da empresa. Qual é a importância desse problema para toda essa estrutura que a empresa está construindo e está se reconstruindo. O que ele impacta, o que ele interfere realmente. E nesse momento, qual é o valor dele para nós? Esse direito que está sendo discutido, seja processual ou de uma pessoa reclamando que pode fazer um acordo, enfim, qual é o valor? O que significa? Quanto custa para mim tirar esse problema da frente e seguir o meu caminho, seguir o caminho da empresa, né? Qual é a perspectiva que eu tenho se eu tirar ele hoje da frente? O que ele importa para mim? Aí você vai ver da onde vai partir os teus limites para fazer um acordo nesse caso. E principalmente, qual vai ser a melhor solução para aquele problema? Bom, esse problema ele precisa ser tirado imediatamente da frente. Porque ele está atravancando, ele está manchando a minha reputação, ele está causando transtorno para mim, a pessoa vem aqui todo dia na loja reclamar, enfim. Então eu tenho que tirar agora. Ele custa para mim. Então a empresa ela vai precisar ceder. Ela vai precisar ouvir a pessoa e dizer o que tu quer, né? E aí entregar tudo que for possível entregar. Ou não é um problema tão importante assim, ó. É um processo judicial e tal, mas ele não interfere na administração. Seria bom terminar com ele, seria bom que ele não existisse, mas imediatamente ele não interfere muito. Então eu posso segurar mais, exigir um pouco mais para fazer um acordo, demora um pouco mais para discutir. Eu já levei 3 meses para finalizar um acordo. Porque as partes elas não estavam muito interessadas em resolver a situação. Elas queriam resolver a situação, mas elas não estavam muito interessadas. Aí a gente foi ajustando de lá, ajustando de cá, levava uma semana para responder, papapá. Foi até que ajustou, né? Mas não era uma coisa imediata. Então eu não precisei ceder muito. Já tem outros acordos que o mais importante é o sigilo, né? Você vai ceder o que tiver que ceder para aquilo ali não sair entre aquelas pessoas envolvidas. Né? É o sigilo. Envolve, por exemplo, com um trabalhador, com um colaborador, ele trabalhava diretamente em assuntos sigilosos da empresa. Então, o mais importante que tu tem que conseguir naquele acordo é que ele assine uma cláusula de sigilo, que ele não vai poder usar aquelas informações em nenhum outro lugar. Por quê? Porque a empresa está em expansão, aquele conhecimento que ele sabe é definitivo, é decisivo para aquela expansão, então eu não posso que ele fale isso. Eu vou pagar o que tiver que pagar desde que ele assine uma cláusula de sigilo e que aquilo ali não saia da relação que existe entre ele e a empresa. Né? Mas por que você sabe isso? Porque você fez toda a estrutura, a análise anterior. E aí quando a gente, para ilustrar, para trazer assim uma coisa mais cultural, digamos assim, uma coisa mais concreta para ti. Por exemplo, não sei se você assiste a série Suits, que é uma das séries sobre advogados americanos mais conhecidas aí, mais longas também, né? Sei lá, tem 8 temporadas. Se você for ver as estruturas que eles montam, porque eles trabalham basicamente com acordos ali, né? Você vê que não tem, quando vai para o tribunal é aquela coisa assim mais teatral, né? Mas trabalha muito com acordo entre empresas. Né? E aí faz um acordo e aí ele desconfia, não, mas esse acordo tá ficando muito bom. O que ele tá querendo com isso? Aí ele vê que ele tá querendo uma outra vantagem, numa outra situação com uma outra pessoa, né? São grandes corporações, são grandes negociações, mas trazendo para o pequeno negócio, para as micro e pequenas empresas, é mais ou menos isso que você tem que fazer. Você tem que ver no que tu pode interferir com aquele acordo, qual é a abrangência dele, ou não tem abrangência nenhuma, ou resolver ele o quanto antes vai, né, te beneficiar em alguma outra situação. Mas o advogado, ele tem que estar preparado para analisar todo o contexto que aquilo ali envolve. Deixar virar um processo judicial ou não.
Eu já digo que não, em nenhuma hipótese. Porque, sinceramente, né, tem até aquele senso comum errado, né? Não, a gente tem que fazer os processos trabalhistas irem até o fim. Tem que postergar ao máximo para desencorajar os funcionários da empresa a entrar com processos trabalhistas. Cara, o que tu precisa propor para o teu cliente é consertar as coisas dentro da empresa, né? É agir corretamente, é fazer um compliance trabalhista, chamar um profissional especializado em compliance trabalhista, né, se for uma situação mais complexa, e fazer aquilo ali acontecer direito. E não ter chance de ter processo trabalhista porque a tua empresa é profissional o suficiente para não deixar isso acontecer. Para ter um profissional engajado, para ter um colaborador realmente comprometido com o que ele faz, feliz por estar dentro daquela empresa, porque é uma oportunidade de trabalho para ele. E não um fardo para ele carregar e que depois vai virar um processo trabalhista para quem sabe no futuro ganhar uma indenização que compense aqueles anos de sofrimento dentro da tua empresa. Por favor. Essa história assim, vamos levar o processo trabalhista até o fim para desencorajar outros. Não, desencorajar o processo trabalhista é simplesmente tu agir com profissionalismo com o teu funcionário. E isso vale para todas as áreas da empresa. Né? Então, quando o advogado se depara com aquelas situações, se depara com esses sensos comuns, né, de que processos judiciais longos trazem algum benefício, processo judicial longo não traz benefício nenhum para uma empresa. Nenhum. Porque o que tu precisa é se reestruturar internamente e não deixar isso acontecer. Porque aí sim você vai estar focado no teu crescimento, na tua expansão, na tua lucratividade. Enquanto você estiver trabalhando com essa questão, faz processo, deixa o processo seguir, não deixa, né? Você está pensando só no problema. Você não está pensando no contexto geral da empresa, em tudo que você pode agregar para a empresa, né? Então, acordo é sempre a melhor opção. Agora, a última dica. Uma dica importantíssima quando a gente fala de acordos e quando fala de contratos também, quando fala de qualquer relação entre duas partes que podem entrar num litígio. Equilíbrio. Um acordo tem que estar equilibrado para não deixar brecha para discussões e anulações dele. Raquel, mas você falou que a gente tem que analisar o que a gente cede e o que a gente não cede. Sim! Mas você tem que equilibrar ele com o conhecimento sobre as questões que estão envolvidas. Esse é o equilíbrio. Quando a outra parte resolve ceder para fazer um acordo contigo, ela está ciente no que ela está cedendo e no que ela está perdendo. E ela sabe que ela não vai mais poder discutir aquilo ali por uma decisão dela. E assim vale para o teu cliente também. Tu tem que deixar claro para o teu cliente tudo que ele está abrindo mão e tudo que ele está conquistando com aquele acordo. Seja assuntos relacionados diretamente àquela relação, seja a perspectiva toda empresarial que vocês fizeram a análise. Então você faz a análise e aí ele decide. Realmente dá para abrir mão disso, porque o acordo vai ser melhor para o momento da empresa. Então, o equilíbrio, ele se refere a isso, ao conhecimento do todo, saber o que está abrindo mão e sabendo o que está ganhando com isso, seja dentro do acordo, seja fora dele. E por quê? Porque tudo que é feito desequilibradamente, uma parte tendo uma vantagem indevida sobre a outra, desconhecida sobre a outra, abre o risco de ter um processo que anule aquele acordo. De ter um recurso que anule aquele acordo. Por mais que seja lá, abra mão do prazo recursal e tarará, não funciona bem assim se houver um desequilíbrio. Então, a obrigação do advogado dentro desse panorama todo é garantir esse equilíbrio, garantir as análises todas que precisam ser feitas dentro desse acordo, porque é essa a tua obrigação na situação. Quem vai decidir se faz ou não o acordo é o teu cliente. Mas quem é obrigado a fornecer ao cliente todas as informações, todas as análises que precisam ser feitas é o advogado. E aí, por isso que tem muito advogado que não aceita fazer acordo. Ele não tem essa perspectiva sobre o todo. Não consegue sentar com o cliente e explicar para o cliente em que contexto tudo aquilo ali está envolvido. Fazer toda aquela análise que precisa acontecer para aquele acordo ser benéfico realmente para o teu cliente. Porque às vezes tu posterga um acordo, conquista um valor a mais, mas te trouxe tanto transtorno que o prejuízo é maior do que o benefício que tu teve no acordo. O prejuízo dentro da empresa vai ser maior do que o benefício que tu teve no acordo, benefício financeiro. Ou até dentro de um processo. Ganhei o processo, não precisei pagar. Mas todo o transtorno que ele causou dentro da empresa
já foi uma penalidade para o teu cliente. Então, o equilíbrio é uma obrigação do advogado. Às vezes, tu pode até achar que está levando uma vantagem ali na situação e depois aquele acordo é anulado. Volta o processo, continua o processo. Entende que tentar levar vantagem nesse tipo de situação é muito antiprofissional para a empresa e para o advogado, né? Quem age com profissionalismo vai lá, enfrenta a situação, resolve o problema e às vezes na solução do problema tu encontra outros benefícios muito maiores, né? Que você não teria tomado conhecimento se você não tivesse tido a coragem de ir lá e enfrentar e fazer esse acordo. Resumindo então, para a gente construir um bom acordo na área empresarial para os nossos clientes empresariais, você que é advogado, tá começando, tá atuando na área empresarial, não tá atuando, tá pensando em atuar. Se for estudar direito empresarial, o mais importante no acordo não é aquele orgulhoso direito, né? Que tu enche o peito e diz, eu tenho direito. O mais importante não é analisar o direito do teu cliente, do teu cliente pessoa jurídica. O mais importante é analisar a empresa. É ver onde ela quer chegar, toda a estrutura dela, o que ela quer conquistar. E aí você vai ver o tamanho real do problema, se é um grande problema, se é um pequeno problema e como que ele vai ser resolvido. Acordo empresarial é isso, não é o direito, é justamente a empresa, é se preocupar com o que o teu cliente precisa naquele momento e o que significa aquele problema que ele precisa resolver. Então, o que eu tinha para falar sobre acordos empresariais dentro da área empresarial era isso, e você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tua tela.